Olha, é uma alegria estar com vocês. É uma alegria conhecer essa cidade tão maravilhosa, tão bonita. Estava conversando com alguns irmãos aqui que vocês estão muito bem localizados e com uma cidade super agradável. Nós somos de Itajubá, aqui perto de vocês, não sei quantos conhecem Itajubá, fica 2h30 mais ou menos da cidade. Mas Andrada nos encantou, né? Ontem a gente estava caminhando pela rua, vi até alguns irmãos aqui sem saber ontem, né? A gente estava na praça da cidade ali, a gente tem um costume em casa de fazer piquenique. Aí a gente chegou e procurou padaria, talvez um ponto não muito favorável na cidade, que 5 horas da tarde já não tinha mais padaria aberta. A gente ficou numa padaria, outra padaria, não tinha. Aí minha filha falou, vamos fazer um piquenique naquela praça bonita? E aí a gente comprou um pão, um suco, um Nescauzinho para as crianças, sentamos na praça, e aí falamos, gente, que cidade gostosa. Aí minha esposa viu um apartamento alugando, falou assim, vamos mudar para lá? Vamos ver quanto que está a locação para cá? Mas nós estamos muito contentes de estar aqui, como o pastor Lucas falou, nós nos conhecemos alguns anos atrás, através da rede de plantação de igreja Atos 29, nós somos a Igreja do Redentor de Itajubá. Nossa igreja também não é muito mais velha do que a igreja de vocês. Nós estamos caminhando para o 5º ano de plantação e Deus tem também nos abençoado grandemente. Se você um dia passar por Itajubá, geralmente o pessoal passa para lá para ir para o Rio de Janeiro, para algum local, pare em Itajubá. Se você estiver no domingo lá, venha cultuar com a gente. Vai ser uma alegria receber os irmãos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, falar um pouco sobre as marcas de uma igreja missional. Para começar essa mensagem, eu gostaria de começar falando sobre a história de um pastor britânico, talvez não muito conhecido, chamado Lesslie Newbigin, que no ano de 1936, ele partiu com sua esposa, Ellen, para servir a igreja e o país da Índia por décadas. Na Índia, Newbigin descobriria os desafios de se viver o evangelho numa sociedade pagã e numa pluralidade de deuses. Ali ele experimentaria o desafio de viver um evangelho não no centro da sociedade, mas às margens da sociedade. Passado então 40 anos, Newbigin ficou quase 40 anos na Índia. Ele volta para a Inglaterra no ano de 1976, aposenta, volta para o seu país. E quando ele volta para o seu país, para a Inglaterra, para sua surpresa, ao regressar, ele encontra o seu país totalmente secularizado, totalmente descrente de Deus. Aquele país que havia enviado missionários para o mundo, aquele país que havia evangelizado nações, agora, quando ele volta, ele encontra a Inglaterra descrente de Deus. Um país totalmente secularizado, caminhando para o secularismo. Diante desse cenário, em um dos seus livros, ele faz a seguinte afirmação: eu saí para evangelizar uma nação pagã, e ao voltar para a minha nação, encontrei a minha nação paganizada. E Newbigin, ele era um missiólogo, um estudioso de missões. Ele fez então uma leitura muito correta do que havia ocorrido. O problema não foi ele ter saído e ter ido para outras nações, ou tantos missionários ali terem ido para outras nações. O problema foi que aqueles que permaneceram na Inglaterra, que permaneceram na nação, deixaram de olhar a Inglaterra, deixaram de olhar a sua cidade como seu campo missionário. Eles não se viam como missionários. Afinal, missionário para a gente se tornou um termo que é usado quando um homem e uma mulher deixa o seu país, deixa a sua cidade, deixa o seu conforto, deixa tudo para trás para pregar o evangelho em um local distante. Talvez essa seja a percepção da maioria de vocês. E não está errado, isso também é missionário. Mas não se resume a isso. Esses são os missionários que vão para lugares distantes. Mas a pergunta é, e nós que estamos aqui? E nós que ficamos? E nós que não abandonamos tudo para ir para um local distante? E nós que vivemos uma vida ordinária, corriqueira, na nossa cidade, na nossa rua, na cidade de Andradas? O que nós somos? Espectadores da missão?
Ou como se fala muitas vezes, nós ficamos desse lado da corda, segurando a corda enquanto alguns vão. Não, nós também somos agentes da missão de Deus. E aí, diante dessa constatação de Newbigin, que o termo missionário havia se tornado um termo que dizia somente aqueles que saíam e iam para outros lugares, ele cria então uma palavra, ou na verdade ele não cria uma palavra, ele tenta redimir essa palavra missionário e começa a usar o termo missional. Quantos aqui já ouviram esse termo missional? Termo missional. Por que ele usa esse termo? Ele vai recuperar o conceito bíblico de que todo cristão salvo, todo cristão que foi salvo por Jesus, todo cristão que um dia entregou sua vida para Jesus, que todo cristão que confessa Jesus como seu Salvador, ele é um agente da missão de Deus. Charles Spurgeon dizia que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E aí o pastor Ed Stetzer, um pastor dos nossos dias, ele vai dizer que viver uma vida missional, ou ser alguém missional, é você fazer missão no CEP da sua rua. Na sua rua, no seu CEP. Você sabe o CEP seu? Lá é o seu local de missão. Lá é parte do seu campo missionário. A sua rua, o seu bairro, os seus vizinhos são pessoas que precisam ser alcançadas. E quem Deus vai usar? O pastor Lucas para ir lá pregar para eles? O missionário da igreja? Não, você é agente da missão de Deus. Você faz parte da missão de Deus. E eu estou certo de que essa igreja, ela deseja ser uma igreja missional, uma igreja que faz diferença na cidade de Andradas, uma igreja que evangeliza a cidade de Andradas, uma igreja que compartilha o evangelho na vida cotidiana, meus irmãos, na vida cotidiana, no seu trabalho, na escola, nas oportunidades ordinárias do nosso dia. Portanto, nessa manhã, eu gostaria de olhar com vocês para um texto que se encontra no livro de Atos, no capítulo 10, se você puder abrir Atos, capítulo 10, desse texto nós vamos ler a primeira parte até o versículo 8, depois nós vamos correndo o texto durante a mensagem. Desse texto eu quero tirar 4 marcas de uma igreja que se entende ou que deseja ser uma igreja missional. 4 marcas de uma igreja missional. Se você puder, em reverência à palavra de Deus, na nossa igreja nós fazemos assim, nós pedimos que os irmãos se levantem no momento da leitura da palavra, em reverência à palavra de Deus. Se coloque de pé. Ouça com atenção a leitura da palavra e ouça com fé. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio orou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Deus, na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Vamos orar mais uma vez? Pai, fala conosco através da Tua palavra. Nós ansiamos ouvir Tua voz, Pai. E nós sabemos, Deus, que se o Senhor não iluminar a Tua palavra através do Espírito Santo, Deus, muitas vezes ela entra no nosso coração, Deus, ou entra num ouvido e sai pelo outro. Por isso nós pedimos que o Espírito Santo possa aplicar no coração de cada pessoa aquilo que cada um possa ouvir. Que aquele que está abatido seja levantado com a Tua palavra. E que o orgulhoso possa ser derrubado, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Deus, fortaleça essa igreja, fale conosco hoje, nós oramos e te pedimos assim em Teu nome. Usa a minha vida pela Tua graça, Deus, pela Tua misericórdia. Amém e amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, a passagem que nós acabamos de ler coloca diante de nós a imagem de um homem chamado Cornélio, que tinha como apelido o italiano. Este homem morava na cidade de Cesareia
E ali ele comandava um regimento de 100 soldados da guarda do exército romano. Seu posto era como nos nossos dias o posto de um capitão do exército, um capitão da polícia. E Lucas descreve este homem gentio romano vivendo como um estilo de vida judaico. Era um homem que havia tomado como costume dar esmolas, um costume que era próprio dos judeus, e que ele orava, como todo judeu, 3 vezes ao dia. Um comentarista bíblico colocou algo muito pertinente. Ele disse que no primeiro século, talvez muitas pessoas olham para a nossa sociedade hoje e dizem assim: o mundo está uma loucura, a nossa sociedade está uma loucura. Mas no primeiro século não era muito diferente dos nossos dias. Havia paganização, havia diversas divindades na cultura romana, havia perversidade em todas as áreas, especialmente na área sexual, como é dos nossos dias. E essa religião era permeada por uma diversidade de deuses. Então, muitos romanos encontravam no judaísmo algo seguro para a sua fé e talvez para a criação dos seus filhos, para estabelecer suas famílias. Como eu falei, algo não muito diferente dos nossos dias. Hoje são inúmeras as pessoas que, cansadas da perversidade e da instabilidade cultural dos nossos dias, o que se diz num dia não se mantém no outro, têm buscado no conservadorismo. Se você percebe, se você anda atento com seus amigos, com as pessoas ao redor, você vê que há uma onda conservadora, o que é bom por um certo lado, surgindo no meio da nossa sociedade, e pessoas que têm ido atrás da religião, em busca de algo seguro para si e para suas famílias. Lá em Itajubá eu tenho um amigo que foi colega de trabalho, conheci através de trabalho, que alguns anos atrás ele era totalmente descrente e vivia uma vida totalmente desregrada. E de uns anos para cá, ele tem buscado exatamente nisso. Eu lembrei da figura dele, através do conservadorismo. Ele voltou a uma fé católica, nunca era aquele católico que nunca praticava, mas voltou ao catolicismo. E a imagem que eu tenho é justamente disso, porque ele está buscando no conservadorismo e na religião algo que possa lhe trazer estabilidade, porque ele tem agora 2 filhas, vai para a 2ª filha pequena, um casamento, e ele precisa encontrar um porto seguro. Cornélio era religioso e temente a Deus. Cornélio era um homem de fé. Cornélio cuidava da sua família. Cornélio, ao que tudo indica, era um bom patrão. Era um homem respeitado e correto na sua sociedade. Ainda assim, meus irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Cornélio precisava de um Salvador. E pela graça de Deus, é isso que nós vamos ver acontecer ao longo desse capítulo. E é isso que nós desejamos ver acontecer também com as pessoas da cidade de Andradas, mesmo aquelas que são religiosas e são conservadoras, mas que estão perdidas fora do Evangelho de Jesus. Tinha um professor meu no seminário, na época de seminário, que dizia o seguinte, e é muita realidade: às vezes nós olhamos para uma pessoa boa, para um pai de família, um cara correto, idôneo, que paga suas contas em dia, que cria bem seus filhos, é um marido fiel, é um cara com bom testemunho diante da sociedade. E ele falava assim: esse cara, às vezes a gente fala, esse cara é mais crente que muita gente da igreja. Meia verdade. Porque esse cara, com todas as suas boas obras, sem Cristo, ele está caminhando a passos largos para o inferno. É uma boa pessoa, mas ele precisa de Jesus tanto quanto o outro que talvez vive na perversidade e na loucura de uma vida longe de Deus. Nós precisamos entender e ter a consciência de que só o Evangelho e só Jesus é o que salva o homem. E uma vez que nós entendemos isso, nós vamos buscar ser essa igreja que vive uma vida em missão. Porque nós entendemos que o que vai redimir a cidade de Andradas, que o que vai redimir as pessoas aqui em Andradas, não é o moralismo, não é ser boa pessoa, não é ser uma pessoa correta, mas é o Evangelho de Jesus. Jesus veio para quem? Para os doentes, para os que se confessavam doentes. Então, o meu desejo com vocês hoje é criar essa consciência e esse estilo de vida missional, porque vocês estão aqui há 3 anos, meus irmãos. Mas o objetivo é que vocês estejam aqui por 30, 40 anos e que essa igreja continue a crescer e continue a frutificar na cidade de Andradas. E Deus não colocou vocês aqui só para viver aqui. Está gostoso, está bom, está muito bom.
mas tem um mundo lá fora precisando ouvir do Evangelho de Jesus. Então, meu desejo é que com essa mensagem de hoje, vocês possam, assim como nós, criar essa consciência de um desejo para viver uma vida na missão de Deus. E a primeira marca de uma igreja missional que nós vemos no texto é que essa igreja entende que Deus está em missão. Se você prestou atenção nos primeiros versos que nós lemos, do verso 1 ao 8, você vê que quem está trabalhando no texto? Pedro não estava lá. Não tinha ninguém com Cornélio. Quem estava trabalhando na vida de Cornélio? Deus. Deus já estava na vida de Cornélio antes mesmo de Pedro saber que ele existiria. Na sua soberania, Deus já havia preparado, já estava trabalhando no coração de Cornélio para que ele aceitasse e recebesse as mensagens de boa nova. Portanto, a primeira marca de uma igreja missional é que ela entende e tem a consciência de que Deus está trabalhando na vida das pessoas, do seu vizinho, do seu parente, daquela pessoa que você ora. Deus já está trabalhando na vida dela, muitas vezes até mesmo antes de você perceber que essa pessoa. Eu me lembro nós tivemos a alegria de ouvir o reverendo Ronaldo Lidório, não sei quantos conhecem, um missiólogo, um dos maiores missionários do Brasil, quando nós estávamos plantando a Igreja do Redentor no Rio de Janeiro. Eu também passei 8 anos no Rio de Janeiro, 7, 8 anos, e certa vez ele foi até a nossa igreja pregar, igreja pequena ainda, e ele começou a compartilhar conosco sobre uma experiência de missão que ele teve no Amazonas. Ronaldo Lidório serviu como missionário na África, em diversos lugares do mundo, e naquela época ele estava no Amazonas, fazendo um trabalho com os povos não alcançados ao redor do rio Amazonas, com os ribeirinhos. E ele compartilhou que, certo dia, eles mapearam um lugar ali que nunca havia chegado o Evangelho. Era um lugar muito distante, que tinha que se pegar vários barcos, vários dias, rio acima, Amazonas, os seus afluentes, depois entrar na mata para chegar nessa comunidade que ficava muito distante. E aí ele, com a sua equipe missionária, eles têm lá um centro de treinamento missionário, uma junta missionária, eles fizeram toda a estratégia. Eu lembro ele dizendo, compramos botas, compramos roupas preparadas, compramos bíblias, compramos todos os materiais e fomos. Vamos alcançar aquele povo que ainda não conhece o Evangelho de Jesus. E aí foram dias de viagem. Rio acima, vários dias, desbravaram as matas. Quando eles chegam nesse vilarejo, para surpresa deles, eles descobrem que aquele vilarejo já havia sido evangelizado. E que boa parte daquele vilarejo já era cristão. Já havia ali igrejas estabelecidas em algumas casas. E eles ficaram curiosos. Quem veio até aqui? Quem falou do Evangelho para vocês? E aí eles apontaram para um senhor, falaram, aquele senhor um dia chegou aqui e compartilhou do Evangelho e todos nós ficamos maravilhados. E aí eles foram falar com o senhor. Como ele foi até lá, que junta havia enviado ele até lá, e ele falou assim, não, eu sou do Nordeste, eu me converti, e no meu desejo de compartilhar o Evangelho, um dia eu li um texto onde Paulo falava que ele queria pregar o Evangelho a lugares que ainda não haviam sido pregados. E Deus me mandou para esse lugar. Ele pegou o barco, foi sozinho até esse local, chegou lá, compartilhou o Evangelho, e ali se estabeleceu uma igreja. E ali se estabeleceu um povo de Deus. Portanto, meus irmãos, se nós quisermos ser uma igreja missional, se a igreja evangélica em Andradas deseja ser uma igreja missional, a primeira coisa que os irmãos precisam entender e colocar na sua mente e no coração é que não é a igreja que tem uma missão. Não é nós, igreja, que temos uma missão. É Deus que tem uma missão prioritariamente. A missão não é nossa prioritariamente. A missão nasce no coração de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, quando Deus chama Abraão, para que Deus chama Abraão? Para que através dele, todas as famílias da terra fossem benditas. Quando Deus escolhe o seu povo e tira do Egito, era para quê? Para que eles, vivendo de maneira peculiar, fossem um testemunho para todas as famílias, para todos os povos da terra, para que todos conhecessem a Deus. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus missional. Nosso Deus é um Deus que vive em missão. A Trindade é missional.
Pense no movimento da Trindade. Deus Pai envia quem à terra? Deus Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Quem envia, quem começa com a missão? Deus Pai envia Deus Filho. Pense em Jesus no final do seu ministério falando para os discípulos: se eu não for, o Consolador não virá. E aí Deus Pai e Deus Filho enviam quem? Deus Espírito Santo. Aí a gente chega em Mateus 28, Marcos 16, a gente vê a Trindade mandando a igreja em missão. Portanto, a missão não começa conosco, a missão começa com Deus. E aí nós, querendo ser obediente ao chamado de Deus, nós falamos: sim, Senhor, nós queremos obedecer o chamado do Senhor, e nós queremos cooperar com aquilo que o Senhor já está fazendo no mundo. Portanto, a primeira marca de uma igreja missional é que é uma igreja que entende que Deus está em missão no mundo. Deus está em missão antes da gente. Mas ela não para por aí. Ela precisa ter uma outra marca que é muito importante e que vai estar nos versos 9 a 22. Se você tem a sua Bíblia, não precisa ficar de pé, leia comigo, versos 9 a 22. Continuação. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol lhe foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhes disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vocês vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem a dizer. O texto diz que Simão Pedro subiu para orar, algo que era rotineiro na vida de Pedro. Como nós falamos, todo judeu piedoso orava ao menos 3 vezes por dia. E a segunda grande verdade, a segunda marca de uma igreja missional, é que essa igreja é uma igreja que busca o Senhor. A comunhão constante com o Senhor é o principal combustível para um estilo de vida missional. Vou dizer isso mais uma vez. A comunhão constante com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, é o principal combustível para um estilo de vida missional. Pessoas que estão cheias de Deus, pessoas que estão cheias da palavra de Deus, são pessoas que vão falar de Jesus. Pessoas que experimentam Deus no seu dia a dia, naturalmente eles vão falar aos outros sobre Jesus. Você não precisa pedir para alguém cheio de Deus compartilhar o evangelho, ele vai fazer. A pessoa que ora diariamente, que busca o Senhor, que tem experiência com Deus, que lê a Bíblia, que pensa no evangelho, que pensa em Cristo, ela vai falar. Você não precisa falar: irmão, fala de Jesus. Ela vai falar, é natural. E a oração e a busca ao Senhor não é importante somente para ser esse combustível, mas também para nos fazer mais sensíveis ao Senhor, à voz de Deus, e para reconhecer aquilo que Ele está fazendo ao nosso redor. Como nós vimos, nós temos de um lado, o primeiro cenário que nós vimos, Cornélio, na sua casa, em Cesareia, Deus falando com Cornélio, Deus trabalhando aqui em Cornélio. Pense nessas 2 extremidades. Cornélio aqui, Deus falando com Cornélio, Deus trabalhando com Cornélio. Agora o ângulo vai abrindo, e do outro lado temos quem? Pedro, que precisa ser trabalhado por Deus também. Porque como nós vamos ver, Pedro, como um bom judeu, tinha vários preconceitos.
Para ele, o evangelho era só para judeus. E ali, naquele momento de oração, Deus está trabalhando no outro lado da corda, na vida de Pedro. Deus está reordenando a vida de Pedro. Você percebe como a comunhão com o Senhor, como um momento de oração, como um momento de leitura da palavra, constante, diário, é importante para que nós estejamos atentos à maneira como Deus quer usar você no seu dia a dia. A maneira como Deus quer usar você na vida das pessoas ao seu redor. E aí deixa eu te fazer uma pergunta, como anda a sua vida de comunhão com o Senhor? Você tem separado um tempo para buscar o Senhor? Sabe, um tempo de quietude, um tempo de solitude. Meus irmãos, nós vivemos num tempo de muito barulho. Eu estou sem meu celular aqui, que eu ia mostrar e falar que o maior barulho é o nosso celular. Nós vivemos num tempo de muita distração. E a distração é uma inimiga da missão. Nós acordamos, a primeira coisa que nós fazemos é desligar o alarme e já olhar o WhatsApp. E aí já entra na rede social para ver o Instagram. E aí você já vê uma coisa, já vê uma notícia, e já está com a cabeça cheia. E aí você senta para ler a sua Bíblia. Espero que você faça isso. E aí você senta para ler sua Bíblia. E aí você fala assim, eu não consigo me concentrar. O coração já está agitado. Porque você começou o seu dia com celular. Você começou o seu dia enchendo a sua mente de milhares de coisas. E aí você gasta 15 minutos só para conseguir descansar a mente. Nós somos uma geração recheada de distrações. A nossa capacidade, e eu falo de todos os povos, ela tem diminuído drasticamente em relação à capacidade de concentração. Em 2013, foi feita uma pesquisa pela Microsoft, 2013. Eu não sei como está hoje, está muito pior. 11 anos atrás. Foi feita uma pesquisa pela Microsoft, falando que a capacidade de concentração média de uma pessoa, vou te falar quanto que é, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasmem. A capacidade média de uma pessoa, em 2013, tá? As redes sociais eram muito menores, os celulares eram muito menos avançados, eram de 8 segundos. Menor do que o tempo de concentração num peixinho beta do seu aquário, que é de 9 segundos. Nós somos pessoas da palavra. Nós, cristãos, somos pessoas da oração. E se nós não conseguimos ter momentos de quietude, momentos de colocar o nosso coração diante do Senhor, nós não conseguiremos crescer com o Senhor. E nós não conseguiremos ter experiências com o Senhor. E mais uma vez, são pessoas cheias de experiência com o Senhor. São pessoas que estão crescendo na experiência da palavra, que gastam tempo na palavra, pessoas que vão cumprir a missão. Porque se você não se alimenta do Senhor, você não tem o que compartilhar. Se você não conhece a sua palavra, você vai falar o quê? Como igreja, meus irmãos, nós precisamos reaprender a ouvir a voz do Espírito Santo através da leitura da palavra, através do momento de oração. Nós precisamos de quietude, das disciplinas espirituais. Eu não sei como que é a sua casa, eu não sei se você mora em apartamento, se você mora em casa, prédio, mas você precisa ter um canto, um local que pela manhã ou pela tarde ou pela noite você pare e escute a voz do Senhor. Que você desligue o seu celular, seu smartphone, coloca ele, não leva junto não. Não lê a Bíblia no celular não, porque é um perigo isso. De preferência, pegue a sua Bíblia de papel, vai para um canto. Precisamos recuperar esse lugar de oração, esse lugar de leitura da palavra, o prazer na palavra, no Senhor, para que ali o Senhor faça o quê? Ele reordene os nossos amores, Ele mostre os ídolos do nosso coração, Ele mostre onde nós estamos colocando a nossa esperança, Ele nos ajude a colocar em primeiro lugar o que é o seu reino e a sua justiça, para que ali Deus nos faça sensíveis, para que nós estejamos atentos às oportunidades que nós teremos durante o dia. Sabe quando você sai, você buscou o Senhor, você orou, e aí você sai sensível. Deus, me dê oportunidades, me faça sensível, porque ao nosso redor
no seu redor e ao meu redor, diariamente, tem dezenas de Cornélio, tateando, tentando ser pessoas encontrando na moralidade, na religião, salvação, ou em outras formas, e elas estão esperando por alguém que lhes apresente o Evangelho. Elas estão esperando por alguém que fale para elas do amor de Cristo. Deus usou esse momento de oração do apóstolo Pedro para quebrar barreiras no seu coração. Pedro está orando, o texto diz, Pedro sobe para orar, horário do almoço, possivelmente ele estava jejuando, e aquela fome aperta, sabe a fome quando vem forte, o almoço ainda estava sendo preparado. O texto diz que Pedro ele cai num estado de êxtase, de um transe. Ele não perdeu o controle de seus sentidos, ele não estava sonhando. Um comentarista diz que o fato é que o próprio Deus induz Pedro a esse estado, para que através desse estado Deus pudesse dar essa visão e essa audição para Pedro. Pedro tem uma visão, qual que é a visão? Um grande lençol descendo dos 4 cantos do céu, pelas pontas pendurados, e aí dentro desse lençol um monte de animal, répteis, aves, um monte de animal. E o judeu tinha diversidade de animais, porco, animal com casco, ele não comia esses animais. E aí uma voz vem do céu e fala para Pedro, Pedro, levante-se e coma. Qual que é a resposta de Pedro? Pedro sempre 3 vezes, né? 3 vezes com Jesus lá atrás, agora 3 vezes novamente. De modo nenhum, Senhor, eu jamais comi algo impuro, algo imundo. A voz fala a segunda vez para Pedro, não chame de impuro aquilo que eu, Deus, purifiquei. E o texto então diz que isso aconteceu 3 vezes, e aí o lençol é recolhido. Pedro termina aquela visão, tentando entender o que Deus estava querendo falar com ele. Ele tinha discernimento espiritual, ele sabia que tinha sido uma visão dada por Deus, e ele está tentando entender o que aconteceu. Deus, o que o Senhor quer falar com esse negócio de animal? Eu sei que o Senhor quer falar alguma coisa. E aí nessa hora, bate na porta. O Espírito Santo fala para ele, desce, nem bate na porta, desce, porque lá embaixo estão alguns homens te procurando. E estes homens foram enviados por mim, e você deve segui-los até a casa de Cornélio. Deus está usando esse momento para quebrar os paradigmas e os preconceitos no coração de Pedro. Deus está usando esse momento de oração e de busca para falar ao coração de Pedro. Meus irmãos, muitos dos nossos preconceitos serão quebrados na presença do Senhor. Talvez coisas que nós diremos ou diríamos, não, a este lugar eu nunca vou. Não, com aquela pessoa, jamais. Não, eu nunca vou me assentar com aquela pessoa. Nunca vou tomar um café com aquela pessoa. Eu sei o que ela fez, eu sei do passado dela, eu sei o que ela faz. Afinal de contas, se alguém me vê sentado com aquela pessoa, o que vão pensar da minha reputação? Muitas vezes nós dizemos como Pedro, Senhor, jamais, eu jamais me contaminarei com algo impuro. Quais são os preconceitos no seu coração? O que te impede de ter um estilo de vida missional? Em tempo de grande polarização política, talvez seja uma pessoa que pense diferente de você. Talvez você é um cara de direita, e aí você olha para o cara de esquerda e fala assim, não, ele não. Semana passada uma moça da igreja falou isso, no meio da reunião de oração, e eu baixei a cabeça e falei, Senhor. Ela falou, não, mas se chegar alguém lá em casa da visão, ela é de uma visão, de outra visão, aí não dá, né, Mateus? Aí eu falei assim, não, minha irmã, dá sim, mas eu baixei a cabeça, vamos orar. Vamos orar, depois a gente conversa. Ah, mas ele é de esquerda. Ele gosta do presidente tal. Ele tem visão assim. Somos chamados a amar o de esquerda. O de esquerda olha para o direita e fala assim, ele é bolsonarista. Ele é isso, ele é aquilo, ele jamais. E aí o evangelho fala assim, ame o seu próximo. Jesus fala, ama o seu próximo. Porque se você amar somente aquele que te faz bem, até o fariseu faz isso. Ame aquele que talvez pense diferente de você. Talvez seja uma pessoa com um histórico de vida, um estilo de vida totalmente diferente do seu, que se veste diferente de você, que fala diferente de você. Talvez uma pessoa de condição financeira diferente da sua. Talvez você não tenha uma condição muito boa, você olha para o rico e fala assim, orgulhoso, metido.
Esse cara eu não vou falar não. Ou talvez você é rico e olha para o pobre e fala assim, despreze no seu coração. Não, esse aí não merece ouvir o evangelho. Qual é o preconceito que tem tomado o seu coração e feito com que muitas vezes você não consiga olhar para as pessoas, especialmente as que estão perdidas, com compaixão? Você nunca será capaz de pregar para alguém que o seu coração tenha indisposição e barreiras com aquela pessoa. Você nunca vai ser capaz, porque para pregar a gente tem que amar uma pessoa, a gente tem que ter compaixão. E se você olha com um olhar de julgamento, eu vou falar mais uma vez, talvez esse seja o maior impeditivo hoje nos nossos dias, dentro das nossas igrejas. Direita versus esquerda. A gente é isso, então essas pessoas não merecem. Quem merecia a graça de Deus? Quem merecia o amor de Deus? Se nós queremos cooperar com Deus em sua missão, se essa igreja quer ser uma luz nessa cidade, ela não pode ser conhecida por uma igreja preconceituosa. Ela tem que ser conhecida por uma igreja que acolhe pessoas de diferentes visões políticas, partidárias, sociais, raciais. Uma igreja que constrói mais pontes do que muros. Que essa igreja seja essa luz nessa cidade. E o evangelho vai fazer o papel de transformar a vida das pessoas, não a nossa visão. Caminhando para o terceiro ponto, a terceira marca de uma igreja missional. Eu queria ler com vocês do verso 23 ao 29, continuando o texto. Temos o texto onde, primeiramente, Deus está falando com Cornélio, Deus dá visão a Pedro, agora a continuação do texto. O texto diz assim: Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas, e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Uma vez que as barreiras começaram a cair em Pedro, no seu coração, e uma vez que ficou claro para ele que Deus estava dando instrução através do Espírito Santo, que ele deveria ir até a casa de Cornélio, Pedro se move até a casa de Cornélio. Pedro faz algo que para nós parece comum, mas que para a realidade de Pedro era algo perigoso, era algo incomum. Primeiramente, no verso 23, que o texto diz que Pedro ele abre a porta, aqueles homens estão lá, ele abre a porta e Pedro oferece para eles repouso, descanso e comida. No dia seguinte, eles vão até a casa de Cornélio, na cidade de Cesareia. Meu ponto aqui é que a terceira marca de uma igreja missional é uma igreja que é encarnacional, e eu vou explicar melhor o que isso significa. Pedro foi a um lugar inconveniente para um judeu, em obediência a Deus. Pedro encarnou o evangelho e foi onde os pecadores estavam. Quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, nós vemos que a missão, ela era o quê? Para dentro. Se os povos ao redor de Israel olhavam para Israel e desejavam servir a Deus, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que entrar dentro da cultura de Israel e viver como israelita. Mas aí, quando nós chegamos no Novo Testamento, a missão, ela vai para fora. Agora Jesus fala, agora vocês vão. E essa é a terceira marca de uma igreja missional. É uma igreja que vai até onde os pecadores estão. Ela não espera que as pessoas venham até a igreja. Isso é uma igreja atracional. Vamos fazer um evento na igreja para que as pessoas venham. Legal, às vezes funciona. Mas e se nós pensarmos diferente? E se nós pensarmos, por que não nós não podemos ir até onde os pecadores estão? Onde as pessoas que ainda não conhecem do Evangelho estão? E da ação de Pedro, da resposta de Pedro, eu queria tirar algumas aplicações bem práticas, conselhos para a igreja, para que nós possamos ter esse estilo de vida na nossa cidade. Pense comigo, Pedro nos convida ao quê? A entrar, abre a porta. Meus irmãos,
Poucas coisas são mais poderosas para quebrar barreiras e encurtar distâncias do que você abrir a porta da sua casa para receber alguém. Eu sei que aqui em Minas Gerais a gente não tem muito esse problema, a gente gosta de fazer um cafezinho com pão de queijo, né? Um bolinho. O sotaque aqui é bem parecido com o nosso lá. Então, mais ou menos? A Alessandra achou que é um pouquinho mais... É que a gente é metido a paulista, que a gente está muito perto de São Paulo, né? Mas o nosso sotaque é meio bagunçado, meio paulista, meio carioca. A gente morou no Rio, mas... O pessoal de Minas é caloroso. A gente morou no Rio por 7 anos e lá não se abre as portas como se abre. Eu imagino que aqui seja igual a Itajubá, né? Você conhece a pessoa, passado 2 semanas o cara já está seu amigo e você vai criando essa proximidade. Mas uma maneira de nós encarnarmos o Evangelho e criarmos relacionamentos, pontes com aquele, presta atenção no que eu estou falando, com aquele que é não cristão, é abrindo a porta da sua casa. Nós descobrimos isso pessoalmente, nós por muitos anos fizemos isso como estratégia. Chamar amigos, colegas de trabalho, familiares que não são cristãos, para um jantar, para um café da tarde, para comer um bom churrasco, né, Lucas? Um bom churrasco, ali na beira da churrasqueira ali é uma bênção. Eu sei que nós gostamos de fazer isso entre irmãos, e é muito bom, nós temos que ter momento para fazer isso entre irmãos, mas nós também precisamos colocar no nosso calendário, e com intencionalidade, de chamar pessoas. Sabe aquele cara do seu trabalho que às vezes você sente por orar por ele e que você queria estreitar um relacionamento com ele e que você sente que Deus quer te usar na vida dele? Já pensou em chamar ele para sua casa para tomar um café com você? Isso vai te custar algo. Vai gerar algum embaraço na sua vida. Imagine o caso de Pedro. Pedro está entrando na casa, o que o texto diz? Que o cara começa a se ajoelhar diante dele, adorar ele. E aí Pedro, eu imagino o Pedrão, né? Ô, para com isso. Ô, rapaz. Que mina, palhaçada que é essa, rapaz? Sou homem igual você, ué. Não é não? Ia falar assim já. Aí Pedro, né, que era bem posicionado, falou assim, pare com isso, eu sou homem como você. Não me adore. E hoje tem papo aí, né, que aceita prostrar, mas não é algo bíblico, né? Pedro, que é colocado aí como um dos pais da igreja, não aceitou. Talvez ninguém vai chegar na sua casa, um estranho, e vai te adorar. Ninguém vai se prostrar diante de você. Mas talvez, o que você descobre quando você começa a conviver com não cristãos, é que eles vão falar umas coisinhas bobas. Às vezes vai sair uma palavra ali meio torpe, e aí você tem que corrigir com cuidado. Vai fazer uma piadinha imprópria. É o custo da missão. É o custo da missão. Às vezes o cara pede para sair, para fumar um cigarrinho fora. Você está lidando com um não crente, meu irmão. A gente não pode esperar moralismo. Se você esperar que o cara que não é cristão tenha práticas cristãs, isso é moralismo. O certo é que abrir a porta da sua casa vai te custar algo. Talvez as pessoas da rua vão falar, nossa, você viu quem que o Lucas levou ali na casa dele ontem? Aquele rapaz lá que é mal falado na cidade. Nossa, você viu quem que a irmã da igreja levou na casa dela? A irmã tal. A irmã não, né? A fulana tal. Abrir as portas da sua casa vai te custar algo. Vai custar algo financeiramente, você vai ter que preparar um lanche, preparar uma refeição. Vai custar, muitas vezes, você não ter muito assunto com aquela pessoa. Mas, certamente, essas pessoas se sentirão amadas, aceitas, acolhidas. E aí, sabe o que vai acontecer? Passado algumas semanas, ela fala assim, agora você vem aqui em casa que eu vou preparar um lanche para você. E aí começa a desenvolver um relacionamento. Porque relacionamento é vital para a pregação do Evangelho. Minha pergunta para você, e você não precisa responder em alta voz, só pense. Eu vou colocar alguns pontos aqui, você pode pensar como tem sido o seu estilo de vida. Será que você tem tido esse estilo de vida encarnacional? Primeira pergunta, com que frequência você recebe pessoas não cristãs na sua casa? Com intenção de desenvolver um relacionamento para a glória de Deus. Quase nunca, uma vez por mês, uma vez por semana ou mais. Segunda pergunta, quantas vezes você passa tempo com incrédulos em lugares onde eles se sintam confortáveis? Às vezes a gente chama o cara para vir na igreja, aí um dia o cara chama a gente para ir no local que é onde ele se sente confortável. Talvez que não seja igreja, seja um outro local. É claro, você tem sabedoria até onde dá para ir. Quase nunca, uma vez por mês, uma vez por semana ou mais. Quantas vezes você fala de Cristo com incrédulos ou se oferece para orar por eles? Ou com eles?
Qual foi a última vez que você orou por um amigo não cristão? Qual foi a última vez que você chegou para um amigo não cristão, para um colega de trabalho, e orou por ele? Pedro vai à casa de Cornélio. Pedro quebra barreiras. Pedro vai ao local que era desconfortável para ele. Sabe o que é interessante? Quando ele chega lá, o que o texto diz? Que Cornélio já tinha mandado chamar o pessoal tudo de volta. Os vizinhos estavam tudo lá sentado. Todo mundo para ouvir Pedro. Todo mundo queria ouvir o que Pedro tinha a dizer. Deus estava em missão. O coração de Cornélio já estava preparado para receber a mensagem. Era só Pedro chegar, né, que a gente fala, está na cara do gol, é só dar um chutinho e colocar a bola para dentro. Era só ele falar do evangelho. E essa é a última marca que eu quero trabalhar, a marca final de uma igreja missional. Leia comigo a última parte do texto. Eu sei que o texto está longo, gente, mas é interessante nós notarmos para vermos o desenvolvimento aqui do que acontece. Leremos do 36 ao 48. Pedro chega e diz: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho deles, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Olha o que acontece no versículo 44, parte final. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Isso havia acontecido lá em Pentecoste. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Meus irmãos, um dos riscos que nós corremos no desejo de alcançarmos pessoas e sermos relevantes é justamente o de não falar do Evangelho. Por vezes nós negligenciamos o essencial. A gente faz tudo certinho. Deixamos as barreiras cair no coração, fazemos ponte com as pessoas, desenvolvemos relacionamento, mas nós nunca apresentamos o Evangelho. Pedro estava ali com aquele centurião romano, Cornélio, à sua volta uma quantidade de pessoas que tinham vindo para ouvir o que aquele homem tinha para falar. E aí imagine se Pedro chega lá e fala assim: ei, Cornélio, vamos falar de política? Como que está o imperador? Pô, império, hein? Ó, o pessoal está pegando pesado com a gente aí, ó. Fala para ele lá, dar uma amenizada, tem cristão sendo morto aí. Vamos falar de futebol? Vamos falar de ação? Vamos falar de Bitcoin? Não que sejam coisas ruins, mas Pedro sabia que Deus o tinha levado ali até aquele homem para falar do Evangelho de Jesus. Pedro tinha senso de missão, por isso no verso 42 ele diz, ó, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Foi isso que Pedro fez. O que ele começa? Batismo de Jesus, passa pelo ministério, morte na cruz, chegando à ressurreição e a aparição de Cristo a muitos. Pedro prega o Evangelho com clareza e ousadia, anunciando o reino de Deus àqueles homens. Era isso que Cornélio, era isso que a sua família e os seus amigos precisavam ouvir. Deus tem seus eleitos, meus irmãos. Deus tem seus eleitos. Sabe o que nós precisamos fazer? Proclamar, pregar. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós só temos que pregar. O bom de termos uma boa teologia é que nós entendemos que o resultado não depende da gente. É o Espírito Santo que convence.
Não depende de você ficar, cara, aceita aí. Aceita. Não, pregue. Os eleitos vão ser regenerados, e ao ouvir a palavra, o Espírito Santo vai fazer a obra nele. Talvez muitos digam, Mateus, mas eu sou tímido, eu não consigo falar. Mas a verdade é que muitos que se dizem tímidos, muitas vezes nós vamos ver, levantam a sua voz para falar de outros assuntos, de maneira veemente. Meus irmãos, a mensagem de primeira importância da igreja é o Evangelho de Jesus. Muitas vezes nós arrumamos briga na internet, briga com o vizinho, nos posicionamos por diversas maneiras, por diversas coisas, principalmente essa questão política. Esse ano tem eleição, pode esperar, tá, meu irmão, que vai ter briga na igreja, o pessoal vai entrar em confusão. E aí o cara fala assim, eu não sei falar do Evangelho, eu sou tímido. É um gatinho para falar de Jesus. Aí para ele defender o partido político dele, é um leão. E arruma briga com todo mundo, e conhece, e traz dados. Por quê? Porque a gente fala do que está cheio o coração. Se você vê vídeo de político o dia inteiro, seja A, B ou C, você vai falar de político. Se você vê vídeo de um determinado assunto o dia inteiro, você vai falar daquilo. Você precisa encher o seu coração do Evangelho. Você precisa encher seu coração da palavra de Deus. Meus irmãos, a primeira mensagem de primeira importância da igreja é o Evangelho de Jesus. As pessoas devem nos conhecer não somente pelo que nós somos contra. Sim, somos contra aborto, somos contra leis perversas, somos contra o socialismo. Mas isso não é a nossa mensagem de primeira importância. As pessoas precisam saber no que nós acreditamos. As pessoas precisam conhecer a mensagem de primeira importância. É o que Pedro faz. Ele prega o Evangelho. Que pela graça de Deus nós possamos ter o mesmo senso do apóstolo Paulo quando ele diz, ai de mim se eu não prego o Evangelho. A mensagem que o mundo precisa ouvir não é uma mensagem política em primeiro lugar. Não são as boas novas sobre um determinado presidente. A mensagem que o mundo precisa ouvir, o sermão que ele precisa ouvir, não é um novo sermão de autoajuda falando que tudo vai ficar bem, se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. A mensagem que o mundo precisa ouvir não é uma mensagem moralista, do tipo, abandone seus pecados, mude de vida e Deus vai te aceitar. Mas a mensagem que o mundo precisa ouvir é a mensagem que Deus criou o mundo, que criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, bons, mas eles se rebelaram contra o Senhor. Eles se rebelaram contra o seu Criador. E desde o Éden nós temos feito a mesma coisa. Todo dia nós dizemos a Deus, Deus, eu sei o que é melhor para mim. Nós temos escolhido o nosso próprio caminho, tentando sermos Senhor da nossa vida. Mas Deus, sabendo da nossa miséria e sabendo que nós não tínhamos condição de nos achegar até Ele, amou de tal maneira a humanidade, os seus, que enviou o seu único filho. Eu estou vendo que na igreja tem várias crianças pequenas, né? Quando eu tive a minha primeira filha, a Maria, o Evangelho se tornou ainda mais latente para mim. Porque eu olhava para ela no berço e falava assim, Deus, eu daria a minha vida por alguém, talvez, mas eu nunca daria a minha filha. Deus expressa o seu amor por nós para mostrar o maior do seu amor, dar o seu único filho, e numa relação de perfeita harmonia, desde a eternidade vivendo junto. É Deus falando, eu amo de tal maneira os meus, que eu estou entregando o meu próprio filho. Cristo se encarnou, Ele viveu entre nós em corpo, Ele viveu 100% homem, 100% Deus, cheio de graça, cheio de verdade, viveu uma vida perfeita, como nós sabemos, não pecou em 33 anos, perfeito, mas ainda assim, como Pedro fala, foi morto no madeiro, o justo morrendo pelos injustos, o santo pendurado no lugar dos pecadores. O único que não teve pecado foi a cruz, para satisfazer o Pai e para nos salvar, para nos resgatar. Um morreu por todos, e nós, na sua santidade, nós encontramos vida, encontramos perdão e redenção. E aí Jesus nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, na escuridão, vivendo como inimigos de Deus, fomos feitos amigos e fomos achegados a Deus. E aí ele fala assim, permaneçam em mim, porque eu vou buscar
eu vou voltar, eu vou buscar vocês. Ele prometeu que voltará. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto Jesus não volta, por que nós estamos aqui? Já pensou nisso? Por que Jesus não veio, morreu na cruz e já levou seu povo? O que é esse tempo entre o já do reino de Deus e o ainda não? Por que Deus nos deixou aqui? Porque Ele deseja que a sua igreja compartilhe as boas novas para a maior quantidade de pessoas no mundo. Portanto, permita-se viver como um agente de Deus no seu CEP, no seu trabalho, na sua família. 12 homens nas Escrituras que acreditaram, cheios do Espírito Santo, meus irmãos, impactaram o mundo. O que Deus não poderia fazer através dessa igreja na cidade de Andradas. Nós precisamos crer no poder do Evangelho. Nós temos uma mensagem e uma missão. Permita que Deus te use para a sua glória e para o bem daqueles que ainda não conhecem o seu nome. Avante, Igreja de Cristo. Avante, Igreja Evangélica em Andradas. Porque o Senhor Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Vamos orar?